Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e um vídeo, de estreamento de quadro, o Papo com a Fabi. Vamos começar falando sobre um tema bem complicado para alguns, né? A nossa conversa de hoje é para você que trava ali na hora, às vezes, que não consegue se impor em algum momento, que sente que não passa segurança para as pessoas quando fala, mesmo sabendo que tem algo ali muito importante para dizer, mas não consegue falar. E vamos juntos falar hoje sobre posicionamento e segurança, porque se você tem voz, ela merece ser ouvida, não acha? Vamos começar entendendo o que é um posicionamento. Bom, o posicionamento não é você gritar com alguém, tá? Não é você mandar em alguém também, não. É você falar com clareza, é você falar pra fora, sabe? É ser você mesmo, é você falar a sua opinião sem ter medo do que o outro vai achar, entendeu? É você se posicionar ali naquele momento. Uma pessoa posicionada, ela não é perfeita. Ninguém é perfeito. Mas uma pessoa posicionada, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela vai aceitar, dependendo do que está acontecendo ali. E também o que ela não vai aceitar. Então ela tem essa decisão na hora, com clareza, com calma. Ela sabe o que quer e o que não quer. E ela não se esconde mesmo quando tem medo. Porque assim, ter medo de fazer alguma coisa não é questão de você ter vergonha. Todo mundo sente medo de alguma coisa. Todo mundo já sentiu medo de falar na vida na frente de uma multidão. Imagina você na frente de uma plateia gigante você falando isso. Então, um estudo que fala que o principal medo do ser humano é falar em público. Pra vocês terem uma ideia, mais de 70% dos brasileiros, tá bom? Eles têm medo de falar em público. De 7 em cada 10 pessoas sentem ansiedade ou até um pânico de se expressar falando na frente de outras pessoas. Então, assim, para você ter uma ideia, as pessoas têm mais medo de falar em público do que ter medo de altura. Por que é tão difícil se posicionar? Bom, muitas pessoas têm dificuldade de se posicionar e sabe de uma coisa? Porque a maioria de nós foi ensinada apenas a agradar as outras pessoas. Pois é, às vezes a gente já cresce já nesse sentido que a gente tem que agradar a outra pessoa. Porque se a gente falar de uma outra forma, ai, aquela pessoa vai ficar chateada. Eu não posso deixar aquela pessoa chateada, então eu tenho que concordar com aquilo. Então, assim, a pessoa já cresce com uma mente assim, que ela não pode se posicionar, porque ela pode deixar o próximo chateado. Então, acaba que ela se guarda a opinião dela para concordar com a opinião da outra pessoa. As pessoas têm medo de parecer que é grossa, de parecer que é chata, de parecer que é uma pessoa diferente, por opinar a opinião dela, entendeu? Mas aí sabe qual é o pior de tudo? Que por dentro, depois, a pessoa fica se remoendo. Nossa, eu deveria ter falado aquilo pro fulano. Nossa, isso não tá certo. Eu deveria ter falado pro fulano que não era assim. Aí a pessoa fica remoendo aquilo depois, né? Ah, da próxima vez vai ser diferente. Da próxima vez eu vou falar pro fulano que não vai ser daquele jeito. Da próxima vez eu vou falar um não pro fulano, que não pode vir em tal lugar, não pode ir em tal hora. Mas acaba que das próximas vezes, que às vezes acontece de ter, adivinha, ele não fala. Por que ele não fala? Porque ele ainda continua não sabendo se posicionar. Então, isso é para vocês terem uma ideia de como o posicionamento é algo treinável. Você começa a treinar, você começa a perder o medo de falar e você vai começar a se expressar. E assim, se posicionar não é você ser duro com outra pessoa, mas sim ser verdadeira, tanto para você como para a outra pessoa, entendeu? Como eu posso começar a me posicionar? Bom, vamos fazer algo assim na prática. Antes de falar, você vai respirar. Que não adianta você já pegar, a pessoa já falar alguma coisa pra você, ou seja, né? Cuspir um monte de palavra pra fora. Não. Quando a pessoa falar com você, você vai respirar. Você vai escutar com atenção o que a outra pessoa tá falando, entendeu? Para você poder dar uma resposta para essa pessoa
no que você quer realmente falar para ela. Então você vai respirar e vai falar de volta com ela com calma, entendeu? Parece simples, né? Mas assim, faz a total diferença. Porque assim, você dá tempo para pensar, porque assim, você dar esse tempo para você pensar, para você respirar antes de você falar, vai fazer você evitar em falar por impulso, sabe? Em responder ali às vezes por medo, na pressão do que a outra pessoa vai falar. Não, você vai pensar, você vai respirar e vai falar com calma e sendo você e não falar com a cabeça de agradar o próximo, entendeu? Você vai falar com calma, com precisão no que você acha ali no momento e no que você quer falar, entendeu? Dica número 2, tá bom, gente? Fala com calma e sem se diminuir. Como assim, Fabiola, sem estar me diminuindo? Simples. Muita gente pede muita desculpa. Ai, fulano, desculpa por ter falado assim. Ai, fulano, desculpa daquilo. Ai, fulano, desculpa disso. Gente, nada de ficar pedindo desculpa em tudo que vocês fazem. Gente, nada de ficar pedindo desculpa por coisa boba no começo, assim, das coisas que vocês vão falar. Porque, assim, vocês têm o direito de pensar diferente da outra pessoa. Então, nunca... Por exemplo, a pessoa... Ai, fulano, eu posso ir na sua casa? E aí, em vez de você simplesmente pegar e falar, olha, dona Maria, agora eu não vou estar podendo te receber porque eu não estou em casa. Mas nós podemos marcar outro dia, em tal data, em tal horário. Tá perfeito. Mas não, muitas pessoas já começam falando assim, ai, dona Maria, desculpa, eu não vou poder receber você hoje. Ai, você me desculpa, a gente pode estar marcando um outro dia? Vê você o dia que você acha melhor. Tá vendo a diferença, gente? A gente falar com a calma, com a certeza do que a gente quer, já ao contrário da gente já falar com aquela pressa, com aquele medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar da minha opinião, eu já começo a pedir desculpa, tá vendo? Isso é totalmente errado. Então, isso é um dos principais mais importantes para você aprender, que é nunca se diminua quando você vai colocar ali a sua opinião em tal coisa. Dica número 3, tá bom? Use frases firmes, tá bom? É igual aquele exemplo que eu falei da pessoa ir fazer uma visita na sua casa. Se a pessoa fala, olha, eu estou indo aí, você vai ser firme, você vai respirar e você vai falar, olha, dona Maria, eu não estou em casa agora, não vou poder te receber, mas vamos marcar um outro dia. Está olhando a minha agenda e no tal dia, eu acho que a gente pode estar marcando para você ir lá em casa, num tal horário. Isso aqui, eu já passei firmeza, só de falar nessa frase, dessa forma. Então, assim, sempre quando vocês for falar alguma coisa, seja firme, tá? Seja respeitoso. Por isso que a primeira dica de tudo é você parar pra pensar e respirar. Porque nesse momento que você para pra pensar, que você para pra respirar, antes de falar com clareza, né, com confiança, você tá escolhendo cada palavra que vai sair da sua boca. Você tá escolhendo com calma, entendeu? Você já aprendeu os principais ali, as principais técnicas de como ser uma pessoa posicionada, vamos aprender agora como transmitir segurança. Bom, segurança é você cuidar da sua postura, tá bom? É cabeça erguida, tá bom? Ombros relaxados, tá bom? Olhos nos olhos, tá bom? Isso é postura. Não é você ficar, não é igual as pessoas falam que é peito pra fora, barriga pra dentro, né? Não é robozão. Não. É você ficar reta, é você... Olha como muda a minha postura. E eu estou sentada na cadeira. Mas você estando de pé, de frente a frente com outra pessoa, já transmite uma outra situação ali pro próximo que tá olhando você. Então é muito importante você sempre ter postura, você sempre respirar, ombros relaxados, nada de ombro duro pra cima, não. Ombro relaxado, postura, olho no olho na outra pessoa quando você estiver falando com ela. Nada de ficar olhando pra lá e falando com outra pessoa, olhando ali, olhando pro teto, olhando pro outro. Não. Olhar
no olho da pessoa. Isso transmite segurança. Você olhar para outra pessoa sempre quando estiver falando, tá bom? Outra coisa, falar mais devagar. Não adianta você falar muito rápido. Demonstra para outra pessoa que você está extremamente nervosa em falar com ela. Então não adianta falar muito rápido para outra pessoa, tá bom? Como eu posso aperfeiçoar essas técnicas, Fabiola? Simples, você vai treinar. Pega o seu celular, vai na frente do espelho, liga a câmera do celular, senta lá e começa a falar com você mesma, com postura, com calma, respirando, olhando para você mesma, olhando para os seus olhos, ali na frente do espelho, na frente da câmera. Gente, não tem melhor coisa do que treinar com você mesmo. Bom, como eu já falei aqui, eu era uma pessoa extremamente travada. Se eu pegasse assim alguém para conversar em algum momento, eu não olhava no olho da pessoa, porque eu tinha medo, sabe, de conversar com a pessoa, assim, eu ficava me perguntando, meu Deus, o que tá passando na mente dela com ela conversando comigo? Jesus, será que eu tô falando direito? Oh, meu Deus, e agora? O que ela vai querer? Qual é o próximo assunto que ela vai querer falar? Ai, meu Deus do céu. E eu ficava torta. Eu não transmitia segurança. E depois que eu aprendi isso, tudo mudou, gente. Parece assim, parece não, tá? É verdade. As próprias pessoas, elas começam a te respeitar. Por que que ela começa a te respeitar? Porque você está transmitindo segurança e transmitindo respeito. Então, gente, basicamente é isso. Confie em você mesmo, entendeu? Você não precisa saber de todas as respostas prontas. Você só precisa ter confiança e segurança no que você tá falando para outra pessoa, entendeu? Falar com seriedade para outra pessoa e não falar dando risada, tá? Não falar achando aquele engraçado. Porque se você fala algo dando risada, como se parece engraçado, a outra pessoa que está escutando, ela também vai achar engraçado. E se você fala com uma pessoa com segurança, transmitindo autoridade ali no momento, a pessoa não vai rir. Ela tá sabendo que você tá falando algo sério. Ela tá sabendo o que você quer. Mas se você fala para essa pessoa com medo, às vezes rindo, pedindo desculpa, a pessoa ela vai entender da forma como você tá transmitindo para ela, entendeu? E bom, e se esse vídeo aqui te ajudou, comenta aqui embaixo, né, o que você achou, qual foi a sua experiência que você já teve, assim, de mais tensa, de não saber o que responder, porque ficou com medo, às vezes, de falar ali. Conta aqui pra gente aqui embaixo. E curta esse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!